Bom, vamos continuar o nosso conteúdo e falando agora sobre mais uma condição adversa, vamos falar do trânsito. Como isso interfere no nosso dia a dia e como devemos nos comportar para não deixar que aconteça nenhum acidente. Os riscos frequentes que estão relacionados à condição adversa de trânsito são aumento de fluxo de veículos, que em determinadas épocas do ano, como feriados, períodos de férias, feriadões, a gente sabe que aumenta. Ainda digo mais, viu? Determinados dias da semana, prestem atenção, se numa sexta-feira o trânsito não fica muito pior do que nos outros dias da semana. Na segunda de manhã, ainda também tem um fluxo mais intenso. Mas as pessoas que realmente precisam sair todos os dias com seu veículo para poder trabalhar, para deixar filhos na escola ou fazer qualquer uma outra atividade, sente muito bem a diferença até nos dias de semana. Se você vai passar próximo a escolas, né, mesmo que você não vá deixar seu filho nessa determinada escola, você já tem que redobrar aí a paciência, porque sabe que vai ter paradas do trânsito, paradas muitas vezes de forma irregular, que esses pais ou as conduções escolares fazem para deixar essas crianças e adolescentes nesse determinado ponto, e aí acaba tumultuando mais ainda o trânsito e fazendo com que o fluxo não ande tão facilmente. Próximo à parada de ônibus, também a gente pode considerar uma condição adversa, não necessariamente que devesse acabar com as paradas de ônibus, mas o chamado condição adversa é justamente para a gente estar alerta, estar atento, que nesse percurso que a gente vai fazer podem existir essas condições e a gente já deve então se programar ou para sair mais cedo de casa ou para fazer um outro percurso, né? Mudar naquele dia ou naquele horário esse percurso, porque você sabe que também determinados horários do dia, logo cedo da manhã, no final da tarde, todas as pessoas estão se movimentando para ir ou voltar do seu trabalho. Então, o fluxo de veículos aumenta e com isso o trânsito vai ficando mais lento. Certamente vocês já devem ter prestado atenção que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente levava um determinado tempo para chegar até aquele local de trabalho ou até aquele local onde a gente vai fazer o nosso lazer. E hoje, ou melhor, a cada dia, a cada ano, esse tempo aumenta mais, esse tempo cresce, né? Por quê? Porque aumenta também o fluxo de veículos. Mesmo em dias normais, a gente sabe que as pessoas estão preferindo utilizar os seus veículos, porque o transporte público não é tão adequado como deveria. Então, com isso, a gente tem esse aumento de veículos. E nem adianta a gente estar falando que com o aumento da gasolina ou de qualquer um outro combustível, esse fluxo de veículos vai diminuir. Vai não, tá? Porque o aumento sempre existiu e as pessoas acabam se desdobrando porque sabe que hoje é mais viável, é mais vantajoso ele ir no seu veículo, ele dividir uma carona com outros colegas do que enfrentar um transporte público que ele demoraria 2, 3, 4 vezes mais daquele horário para chegar no seu local de trabalho, de lazer, e ainda chegaria cansado, suado, com risco de ser assaltado. Infelizmente, nós temos também esses outros problemas, e aí por conta disso, a gente acaba afogando as nossas vias, as nossas ruas de carros e dificultando a vida das pessoas ao mesmo tempo e que vai acabar interferindo no comportamento do motorista, né? Quando a gente for tratar um pouquinho aí sobre essa condição adversa que é o motorista, a gente vai ver que tudo isso interfere no comportamento desse motorista. O que fazer então, né? Se não tem jeito, se não tem solução. Bom, na verdade, não é solução, né? Porque vai depender aí de órgãos públicos, vai depender de outros fatores, né? Não somente da pessoa, do condutor que está ali. Mas a gente pode, mais uma vez, se planejar para fazer todo esse roteiro.
observar as sinalizações existentes no local, né? Como eu falei que nas escolas, nas áreas escolares, o pessoal costuma fazer paradas, muitas vezes de forma paralela com outros veículos, então a sinalização já proíbe que isso seja feito. Conhecer esse caminho e outras rotas, hoje você tem até os programas, né, de GPS que ajuda você a fazer um trajeto melhor para poder você não pegar tanto trânsito e não atrasar, porque muitas vezes quando a gente atrasa, né, tá atrasado para fazer esse percurso para chegar nesse local, a gente começa a infringir outras regras de trânsito e a gente começa a criar outros problemas também, que aí já volta para outras condições adversas. Então, o trânsito ele precisa ser estudado, sim, né? Precisa ser analisado pelo pessoal da engenharia de trânsito, sim. Mas enquanto isso não acontece e não fica de uma forma que atenda à necessidade de todo mundo, então cada motorista pode aí fazer a sua análise pessoal e fazer esses percursos com menos atraso. Chegamos agora na condição adversa de veículo, que é um outro fator muito importante que precisa ser considerado para evitar os acidentes de trânsito. O pessoal tem que prestar atenção que não é apenas comprar um carro, né? Talvez o preço de um carro seja caro, mas a partir do momento que ele divide em várias parcelas, né? Nem que paguem em parcelas a perder de vista, mas a pessoa sempre dá um jeitinho. Mas aquela frase, né, que todo mundo costuma falar, que um carro, que um veículo é uma outra família que a pessoa tem, não é mentira, né? Quem tem sabe que essa é a pura verdade, porque não é apenas colocar o combustível no veículo para ele poder andar. Você precisa fazer a manutenção desse veículo. Você precisa, mesmo comprando um veículo novo, né, tem lá a periodicidade com que você vai tratar cada parte desse veículo, troca de óleo, freios, regulagens, né, para-brisas, ou melhor, desculpa, limpadores de para-brisa. Você sempre tem algo a fazer e um prazo para que esse material seja pelo menos inspecionado. E durante a inspeção, o profissional vai dizer se você precisa ou não fazer a troca daquela parte do seu veículo. Mas as pessoas não estão tão preocupadas ou realmente não têm o dinheiro para fazer isso, porque se preocupam apenas em comprar o seu carro, não querer mais andar de ônibus, às vezes até compra um carro de um poder aquisitivo maior do que ele poderia comprar, compra um carro, como a gente diz, um carro grande, vai gastar muito, dependendo do veículo, ele não é econômico nem para o consumo do combustível, e aí a gente fica, além de todos esses problemas, veículos que dão trabalho no meio do caminho, veículos que quebram, veículos que atrasam e aí acaba interrompendo todo esse fluxo no trânsito. Os defeitos mais comuns que a gente pode identificar são freios desregulados, aí você não consegue ter a parada adequada desse veículo e acaba batendo no veículo da frente ou no do lado, né? Depende da reação que você tiver. Volta para aquela questão da habilidade. Se não tiver habilidade, puxa o carro para um lado, puxa o carro para o outro e aí bate mais alguém. Os limpadores de para-brisa, quando eles apresentam defeito ou simplesmente o fato de estar ressecado, porque você coloca seu veículo a maior parte do dia no sol, não tem uma coberta para isso, ele não limpa direito e aí você fica sem ter uma boa visibilidade. Os para-brisas dianteiros e o para-brisa traseiro precisam estar funcionando bem. Buzina. Bom, a buzina ela é necessária, é um item importante no veículo e ela precisa estar funcionando. Mas não é simplesmente a gente ter uma buzina para a gente utilizar quando acontece qualquer tipo de parada, qualquer tipo de engarrafamento. Ou quando você está num sinal parado, no sinal vermelho, e a partir do momento que o sinal sinaliza verde, que o semáforo sinaliza verde, o carro de trás, mais para trás, aí já começa a buzinar.
Não é essa a intenção da buzina, né? Ela serve de alerta, sim, ela precisa estar funcionando, sim, mas a gente também precisa saber utilizá-la de forma adequada. Temos também os pneus gastos. Na verdade, quanto tempo é para durar um pneu? A gente não pode dar uma resposta definitiva, uma resposta muito concreta, porque depende de como você trata todo o restante do seu veículo, depende da quilometragem que tem o seu veículo, depende do local, da via por onde você transita, né? Se é uma via com calçamento ou se é uma via sem o calçamento, estrada de barro. O que não pode é você ter pneus no carro, né, da forma como você está vendo aqui nessa figura, sem nenhum sulco de um lado aqui do pneu, porque são justamente esses sulcos, essas arranhuras que vai fazer com que o carro pare quando ele for solicitado a frear. Amortecedores quebrados, lâmpadas quebradas, lâmpadas queimadas. Veja que maravilha, você está numa via que não tem muita iluminação e você se depara com um carro apenas com uma lâmpada funcionando, né? A primeira impressão que a gente tem é que ali tá vindo uma motocicleta, mas não um veículo, né? Quando você tem essas lâmpadas da parte traseira também que não estão funcionando corretamente, você não sabe se a pessoa está freando, você não sabe se ela está sinalizando, aí mais riscos de acidentes. Espelhos retrovisores também precisam ter uma boa visibilidade, precisam estar funcionando na altura certa de cada motorista, né? Folgas na direção, né? Um outro problema voltado aí para o veículo. Suspensão empenada, né? Como você está vendo aqui nessa imagem. Então, se você compra qualquer máquina, qualquer equipamento, você tem sempre que estar ligado no manual. O manual do veículo é aquele livrinho que é grande, né? Tem muita informação naquele livrinho, mas é dali onde a gente vai conhecer o funcionamento do carro, vai saber quais são as manutenções corretas, qual o período dessas manutenções. O que eu acredito que ninguém esqueça é a troca do óleo, né? Porque pelo menos isso daí tá bem em cima aqui no para-brisa dianteiro para a gente estar sempre lembrando. Às vezes até a pessoa esquece de observar aquilo ali. Mas quando de repente acende alguma luz no painel do seu veículo, é um problema que o carro está apresentando. E talvez esse problema ele tenha surgido pela falta da manutenção preventiva. Uma manutenção preventiva ela é muito mais barata do que a corretiva, porque a corretiva muitas vezes você precisa trocar várias peças por conta do desgaste que já foi grande, né? Enquanto que a manutenção preventiva você já está se preparando aí para fazer por partes, né? Consertar, trocar, substituir por partes e talvez não saia tão caro como numa manutenção corretiva. Então, gente, para trazer mais alguns exemplos para vocês sobre condições adversas em relação ao trânsito e ao veículo, a gente dá uma paradinha agora nos conteúdos, você vai tomar alguma água e volta e assiste aí os vídeos com, infelizmente, exemplos de acidentes causados por conta justamente dessa condição adversa. Depois a gente volta para os nossos conteúdos, tá bom? Até mais!